Clécio, que Deus te use com graça e sabedoria. Fique à vontade. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Amém. É uma honra estar aqui mais uma vez, que toda honra, glória seja para o Senhor Jesus. Quero que você abra sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino, ou o reino dos céus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Só esse versículo que eu queria ler com os irmãos. Eu queria falar um pouquinho sobre o reino de Deus, A gente ouve muito sobre o reino de Deus, mas a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o reino de Deus. E nós chegamos na igreja com a vida errada, decepcionada, frustrada, e nos convertemos, mudamos de rota. Nós pegamos uma nova rota, que é a rota do reino de Deus. Mas mesmo estando nessa rota do reino de Deus, nós somos pessoas normais, nós temos crises familiares, nós temos crises financeiras, desastres naturais, frustrações, nós temos decepções, e tudo isso acontece conosco, e nós estamos cercados por isso, e é provável que nessa noite, muitas pessoas que entraram aqui, estão nesse contexto, passando por alguma circunstância, crise existencial, e aí, tem situações que fogem do controle, e aí é necessário então que aconteça um milagre, porque você não sabe como resolver, então precisa que o milagre aconteça. E eu gostaria de dizer a você, que mesmo se você estiver hoje em um grande problema, ou em uma situação onde você não está vendo solução, Deus pode fazer por você. Amém? Deus pode fazer um milagre para você, não é amanhã, é hoje. E aí, nós falamos, mas então significa o quê? Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? Ele pode suprir todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, Ele pode. Só que aqui nós lemos um versículo que, e antes um pouquinho, o próprio Deus fala assim, Ele fala assim, está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, com a saúde, não fica preocupado, não ande ansioso com isso, Deus cuida até dos passarinhos, como que não vai cuidar de vocês? Então, aí Ele vai falar aqui mais embaixo o seguinte, que todas as nossas necessidades Ele pode trazer e realizar por você, amém? E isso é glorioso e maravilhoso, pela sua graça Ele pode fazer. Só que aqui nós lemos que para que Deus faça isso, Ele faz pela graça dEle. Mas para que Ele faça, para que Ele supra todas as suas necessidades, Ele deixou um princípio fundamental. Ele deixou um princípio fundamental para que Ele supra as suas necessidades. Qual o princípio? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Então, nós vamos aprender aqui, vamos entender e vamos compreender da parte de Deus que de repente alguma coisa não está acontecendo, porque A ou B, de repente nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino dele. E é interessante e é importante para que a igreja do século 21 entenda que se nós buscarmos Ele em primeiro lugar, Ele vai cumprir a palavra que Ele falou que vai suprir.
Amém? Então, se você tem alguma coisa para ser suprida na sua vida, Ele quer suprir. Mas antes disso, Ele deixou um princípio: busca em primeiro lugar o reino dele. Amém? E aí, o que é reino? Nós lemos sobre o reino. O que é reino? Reino é um estado que é governado por um rei. Amém? É um estado, ou seja, um conjunto, uma monarquia, um conjunto de pessoas que um rei governa. E eu pergunto para você hoje: quem tem governado a sua vida? Quem tem direcionado a sua vida? Quem tem nos direcionado e nos governado? E uma pergunta que nós temos que pensar sobre ela e sobre nós: quem tem nos governado? E interessante que se o governo vir dele, você pode observar que quando o Senhor coloca esse princípio fundamental, que se você buscar, automaticamente Ele já fala assim, ó, todas as coisas. Ele não fala só família, Ele não fala financeiro, Ele está falando todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, nessa noite de sexta-feira, dia 20 de novembro de 2015, pleno século 21, de transformações, de apostasia, de muitas pessoas abandonando o barco, se você entender, compreender e viver o reino em primeiro lugar, você vai sair daqui entendendo que tudo que você precisar, Ele vai mandar. Amém? Tudo Ele vai mandar. E aí fala assim, ó, busca o reino do céu em primeiro lugar. Então, se manda buscar o reino do céu, existe outro reino. Busque em primeiro o reino do céu. Existe outro reino, então. E nós podemos falar que esse outro reino seria o reino do mundo, ou um reino que é o sistema governado pelo mundo, onde a Bíblia fala assim, ó, que o mundo jaz do maligno, que o Deus desse século cegou o entendimento para que nós não compreendêssemos essa palavra. Então existe outro reino que é governado por outro Deus. E se você não buscar em primeiro lugar o reino do céu, você está buscando o reino do mundo. E o reino do mundo nós podemos dar características, que ele tem características através da vida de Adão. Adão é um exemplo do reino do mundo. Adão é um exemplo, por quê? Adão, pegar o reino de Adão é pegar o caminho de morte. Pegar o reino de Jesus, o reino dos céus, o reino de Deus, é pegar o caminho da vida. Amém? Adão, a Bíblia fala assim, ó, há caminhos que para o homem, está lá em Provérbios 14, 12, fala assim, ó, há caminhos que para o homem parecem ser certos, direitos, corretos, que vão te levar a algum lugar. Mas o seu fim, o final desse caminho é caminho de morte. O caminho de Jesus foi caminho de vida, o caminho de Adão foi caminho de morte. Então, se nós estivermos vivendo com prioridade do caminho do reino do mundo, espere que a morte chega para você. E aí, no reino do mundo, a igreja tem que entender isso aqui. Existe o reino do mundo. Se nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino do céu, nós estamos buscando o reino do mundo. E no reino do mundo, você faz a sua própria vontade. Então, se você estiver vivendo com a sua própria vontade, é um indício que você está vivendo o reino do mundo. A Bíblia fala assim, ó, Deus deu uma ordem para Adão. Ele veio no jardim, fez o jardim para Adão e deu uma ordem. Falou assim, ó, Adão, você coma de todo o fruto do jardim, mas tem um lá que você não coma. Essa era a vontade do reino de Deus. E Adão pega a vontade do reino do mundo e faz a sua própria vontade. Amém? E quando Adão faz a sua própria vontade, eu quero que você depois leia Jeremias 17:9, que diz assim, ó, o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas. O que é isso? Cuidado com o que você anda pela aparência e pelas ofertas que você anda tendo, porque isso é reino do mundo. E o seu coração pode estar te enganando. O seu coração pode estar te induzindo a alguma coisa que está te levando para o reino do mundo. E Adão foi induzido, porque ele ouviu um mandamento, um princípio que você está ouvindo, só porque ele preferiu fazer o quê? A vontade dele. E nessa noite você está aqui, se você preferir fazer a sua vontade pessoal,
pelo seu coração e pelo seu sentimento, você pode ter certeza que é caminho de morte. O coração do homem é enganoso, o coração do homem, da mulher é enganoso, o fim é morte. E aí, significa então o quê? Que no reino do mundo, nós queremos ser o quê? Deuses. Por que nós queremos ser Deus? Quando a serpente chega e fala assim, ó. A serpente disse à mulher, tem Gênesis 3:4, ó. A serpente falou, a Eva falou para a mulher, não, mas eu não posso comer, porque Deus falou, se não é comer, nós vamos morrer. A serpente fala assim, ó. Certamente vocês não morrerão. Porque se vocês comerem lá, Deus sabe que o dia que você comer, você vai se tornar Deus. Então quando você está vivendo no reino do mundo, você quer ser Deus, você quer se achar melhor. Então se você anda se achando melhor, é um indício que você está vivendo no reino do mundo. Se você se acha que você é superior a alguém, é um indício que você está no reino do mundo. Se você quer aparecer em qualquer área da vida, você quer se aparecer, é um indício que você está no reino do mundo. Porque o reino de Adão era esse. Ele queria ser Deus, ele queria aparecer, ele queria estar por cima. E aí, ele quer ganhar o que? A qualquer custo. Ele não ponderou o princípio de Deus. O princípio era o quê? Não coma do fruto. O princípio para você hoje é o quê? Busque em primeiro lugar o reino dos céus. E aí o que Adão faz? Ele não ponderou. Quis ser igual a Deus. Então se você está querendo aparecer, ser melhor, irmão, mude hoje. Porque hoje tem esse princípio para você. Amém? E outro problema do reino do mundo. No reino do mundo, você não dá ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então se essa palavra está sendo falada, busca em primeiro lugar o reino dos céus, é porque provavelmente nós não estamos buscando da forma que precisamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E aí quando você está vivendo o reino do mundo, você não dá ouvido à voz de Deus. Porque Deus tinha falado, não vai. A serpente fala, vai. E eles ouviram qual voz? A voz da serpente. E aí eu penso com você e pergunto, né? Que voz que você tem ouvido? Será que nós temos ouvido as vozes da mídia? Desses comportamentos que estão ensinando aí, que não tem problema. Não tem problema. Eu trabalho com psicologia. E a psicologia ensina em algumas áreas que o importante é ser feliz. Não precisa de preocupar com muitos princípios. Que vozes que nós temos ouvido? Adão ouviu a voz de Deus, mas ele ignorou a voz de Deus e ouviu a voz da serpente, do Satanás, e deu mais valor à voz de Satanás do que à voz de Deus. E nós, irmãos, que voz que nós temos ouvido? Aí, quando eles vivem esse reino do mundo, sabe o que cria no coração do homem quando você está vivendo esse reino do mundo aí fora? Quando você está vendo pelo que estão te ensinando, que você tem que arrebentar, tem que superar, tem que dar o jeitinho brasileiro, não tem problema, faça do jeitinho brasileiro, supere, alcance, independente. Sabe o que era no coração do homem? Soberba. Entrou no coração de Adão e de Eva, soberba. A Bíblia diz que a soberba precede o quê? A queda, a ruína, a desgraça, o fim, a morte. Então nessa noite, irmão, preste atenção nessa palavra. Não viva o reino do mundo. O reino do mundo, ele gera soberba. Igreja não pode ser soberba. O reino de Deus não é soberba. Soberba é do reino do mundo. E o reino do mundo, o que é mais grave, o que é mais sério para você, o reino do mundo, ele faz você se desligar de Deus. Romanos 6:23 na parte A. Pois o salário do pecado é a morte. Está falando morte aqui da separação de você e Deus. Desliga. Então quando você está vivendo esse reino do mundo, você está desligando de Deus. É bem notório e provável que então que as suas necessidades não vão ser supridas, porque você se desligou dele. E aí, eu vi uma aplicação assim, ó. A sua mão, você teve um problema, e a sua mão fala assim, ó, aquele cara faltou com respeito, eu tenho que dar na lata dele, eu tenho que dar um soco, eu tenho que esmurrar ele. Aí você, querendo viver o reino do céu, você fala assim, ó, não pode esmurrar.
Você não pode fazer isso, porque o nosso reino é de Deus. Aí ele fala assim, não, mas eu quero. Então você me desliga de você, você me corta o braço então de você, porque eu quero ir lá e quero fazer a minha vontade. Eu que quero assumir e governar. E aí, você corta o braço, e o braço cai no chão, porque ele quer ir lá e você não queria, e ele se desliga de você. E aí o braço começa ainda, porque tem nervos ainda vivos dentro dele, ele começa o quê? Se debater, até ele parar. Por quê? Porque ele vai morrer. Não tem vida nele, porque ele não está ligado no corpo. Amém? Ele não está ligado no corpo, ele se desligou do corpo e ele morreu. Ele vai necrosar, ele vai feder, ele vai morrer. Ele não vai ter utilidade nenhuma. Ninguém vai enxergar ele mais, porque ele vai morrer, ele está separado do corpo. E é isso que acontece com o homem no reino do mundo. Ele se separa, ele está sem vida, ele está morto. Então se você estiver se afastando do corpo, da cabeça que é Jesus, volte hoje, porque ele ainda tem vida para você. Amém? Porque se você for sozinho, se você se desligar, você morrerá. E aí, o salário do pecado é a morte. Então, não vive esse reino. Esse reino gera morte, ele gera decepção, ele vai gerar tristeza, ele vai te jogar no caos da humanidade, ele vai te pôr na lama, se você se desligar do corpo, do cabeça que é Jesus Cristo. E aí, nós precisamos de entender, eu e você, a igreja do século 21, ela tem que entender que ela só vai brilhar, ela só vai ser vista, ela só vai ter tempero. Que Jesus falou, vocês são sal para salgar, para temperar, são a luz do mundo, mas só vai brilhar se você estiver ligado no sol da justiça. Amém? Você só vai aparecer se ele estiver em conexão com você. Você só vai poder colaborar com alguém, dar uma palavra ou trazer vida para alguém se ele estiver em você. Porque o sal perdido ele não serve para nada. Alguém já viu uma lâmpada dessa sem a energia ela acender? Não acende. Então você vai ter nome de lâmpada, mas apagada. E aí, eu lembro muito daquela história do jumentinho. Jesus mandou, vai na rua direita, pega o jumentinho e traga para mim, que eu quero entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. E busca o jumentinho, e Jesus monta no jumentinho e vai entrando em Jerusalém. E quando ele vai entrando em Jerusalém, imagina as melhores essências do Egito, aloés, mirra, essências que eram caríssimas jogadas sobre ele, perfume, tapete vermelho, ventilador, ar-condicionado, paparazzo, fotógrafo, enfim, tudo que uma pessoa achar que tinha para colocar o ser humano em visibilidade, ele estava tendo, o jumentinho. E aí se aplicam assim, que no outro dia esse jumentinho é liberado, Jesus não vai precisar dele mais, ele volta para sua casa. Esse jumentinho, então, o proprietário dele falou assim, ó, vai trabalhar o dobro de que ontem, porque ontem você não trabalhou, e é debaixo de chicote, e apanha o dia todo e trabalha, e desgasta. E aí diz que esse jumentinho pergunta, mãe, por que hoje eu voltei a ser jumento? No meio, aqui no curral, aqui no meio de inseto, de bicho, que sou só humilhado. A mãe fala, filho, ontem o tapete vermelho não era porque você é o jumento especial, a mirra, o aloés, não é porque você é melhor. Aquilo tudo estava acontecendo é porque existia alguém sobre você, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia. Quer ter honra? Ele te honra. Só se ele estiver sobre você. Porque a honra vai para ele. E naturalmente que ela chega até você. Porque só ele é digno de honra e glória. Amém? Então não pegue o reino do mundo. Não pegue o caminho de Adão. Não faça a sua vontade. Não queira ser Deus. Não se desligue dele. Viva o reino. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um reino, o reino de Deus. Fala assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Todas as coisas que você precisar, for necessária para você, serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? É um reino de aflições. Amém?
Eu estou na igreja, eu estou buscando, mas tanta aflição, tanta coisa que está acontecendo, só vento soprando, o céu está negro, não estou vendo nada. Aí fala assim, ó, o reino dos céus é um reino de aflições. Jesus disse, eu disse essas coisas para que de mim ou em mim tenhais paz. Nesse mundo, se você viver nesse mundo buscando meu reino em primeiro lugar, você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava falando? Eu tenho um reino aqui para você, que se você buscar, eu garanto que eu vou suprir o que você precisa. Mas saiba de uma coisa, você vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas tem um detalhe, você vai vencer. Amém? Você pode passar o que passar, você vai ter paz mesmo na aflição, e mesmo lá na escória você vai ter ânimo para lutar. E Jesus estava dizendo, viva o meu reino, porque pode passar tudo, mas você vencerá, você estará animado, mesmo com toda a turbulência, a paz reinará no seu coração. Amém? Então eu te aconselho hoje, busque em primeiro lugar esse reino, porque se nós buscarmos esse reino, a paz vai reinar. Mesmo se o mundo todo estiver em trevas, nós vamos ter paz. Mesmo se todos desanimarem, você vai animar. Mesmo se todos falarem assim, acabou, você fala assim, ó, ainda pode, porque nesse reino nós não vivemos pela expectativa visual, mas pela expectativa da fé, que existe um que é poderoso para cumprir muito mais daquilo que ele prometeu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se você estiver buscando esse reino em primeiro lugar, irmão, saiba hoje, vai acontecer. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei o que você precisa, mas se ele estiver em primeiro, ele sabe e ele faz acontecer. Amém? Talvez, ou de repente, ou é notório, ou é provável que você entrou aqui. A vida nos desanima, tem momento. Tem hora que dá vontade de chutar o balde. Tem hora que as coisas deu tudo errado. Mas você saiba que se hoje nós olharmos para lá, ou olharmos para o Senhor, e falar, Deus, a partir de hoje, a primazia na minha vida é o teu reino, saiba que vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Um reino, esse reino do céu é um reino diferente do reino do mundo. Por quê? Esse reino aqui, irmãos, é um reino onde o grande é quem serve. Esse reino aqui, quem é grande nele, ele não é servido, ele serve. Então, se você quiser viver esse reino, comece a servir. Começa a servi-lo, começa a servir o irmão, começa a servir o vizinho, enfim, faça como Jesus. Se mandar você caminhar 1 milha, caminhe 2. Se pedir a capa, dá a túnica. Agora, como que nós temos feito? Nós precisamos de pensar, porque esse reino aqui te propõe a isso. Sirva, não queira ser servido. Eu não vou arrumar a cadeira porque eles que têm que arrumar para mim. Eu não vou limpar porque o outro tem... Não, é você. É você que tem que servir. Esse reino aqui é diferente. Ele não tem esse padrão de fora, que nós somos ovacionados, que você é grande, que você senta na cadeira do rei. Esse reino aqui, o grande serve o menor. Amém? E aí, eu quero deixar esses versículos aqui que a gente está encerrando. Filipenses 2:5. Se você quiser vir para esse reino aqui, diz assim, ó: quer buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:6. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Antes, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Amém? Amém? Quer buscar esse reino em primeiro lugar? Se esvazie de você. Mas eu aprendi assim, se esvazie de você. Mas a minha razão é se esvazie de você. Que ele cresça, que ele apareça, que ele seja a honra, a glória, o louvor, e que nós servimos
Aleluia! Nesse reino, só um é estrela. Só Ele é o sol da justiça. Só Ele é Senhor dos senhores. Só Jesus é o que aparece. Nesse reino aqui, irmãos, você é coadjuvante. Você só serve. Você é mais um que é privilegiado por ter Ele como Rei, como Senhor, como Salvador, como guardador e como protetor da sua vida. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos buscar em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus, sua justiça. Porque você pode ter certeza que a nossa vida vai melhorar. Nós seremos servos melhores, nós seremos homens melhores, maridos, esposas, filhos. E o nome dele vai ser glorificado, e o reino dele vai ser fortalecido. Jesus, quando chamou para esse reino aqui, ele falou assim, ó, Mateus 11:28, falou assim, ó, vem a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, vem a mim. Ele está falando assim, ó, você que estava no reino lá de fora, vem para o meu reino. Venha para o meu reino, você que está arrebentado. Você que chegou aqui hoje triste, lamentando, decepcionado. Você que chegou aqui hoje que a vida perdeu sentido. Aí Jesus fala assim para você, ó, vem para o meu reino. Você que está pensando que acabou, venha para o reino de Jesus. Ele está assim, ó, venha você que está oprimido, você que está sobrecarregado, porque eu lhes darei descanso. Amém? Está querendo descanso para sua alma? Está precisando de descanso para a alma? Jesus está te convidando assim, ó, venha para o meu reino. Priorize o reino do céu, o reino de Deus, porque você vai achar, e dele ele vai trazer descanso. E ele diz assim, ó, toma o meu jugo, aprenda de mim, sou manso e humilde, e você vai achar descanso para a alma. Jesus está falando assim, ó, o mundo aí fora te julga errado, talvez você está julgado, subjulgado. A opinião pública não importa, porque o jugo dele é leve, porque já pagou um preço por você. Amém? E ele fala assim, ó, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse reino aqui não é para te aprisionar, não é para tirar a liberdade, não é para fazer você um cafona, não. Esse reino, quando você busca ele em primeiro, é para te dar uma vida de paz. Amém? Jesus falou assim, eu vim para que tenhais vida e tenha ela em abundância. Esse reino não é para tirar a sua vida, não, é para te dar a vida. Esse reino não é para te parar, não, é para fazer você crescer, você progredir, você alcançar. Aleluia. E eu quero que você venha à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Santo, venha buscar esse reino. Jesus está aqui nessa noite. Ele quer trazer alívio, ele quer descansar a tua alma. Jesus quer suprir a sua necessidade, mas ele só coloca isso. Busca esse reino. Aleluia. Oh Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Seu coração para esse reino em primeiro lugar da sua vida. Aleluia. Oh Espírito
Santo. Priorize esse rei. Primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Na sua família, primeiro Deus. No seu trabalho, primeiro o reino de Deus. Na sua profissão, na sua escola, na faculdade, primeiro Deus. Ao acordar de manhã, não olha o WhatsApp, Facebook, não. Primeiro Deus. Nas decisões que você tomar, primeiro o reino de Deus. Aleluia. Nos seus projetos, na sua vida com Deus, em tudo que você for fazer nessa terra, primeiro o reino de Deus. Aleluia. Se você, irmão, isso aqui a palavra não é minha não, eu sou pequeno, é a palavra do Senhor. Se você priorizar, você pode esperar, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu quero que você feche os seus olhos, para nós fazermos um compromisso com Ele aqui, nós, a igreja do século 21. Vamos fazer um compromisso, Deus, a partir de hoje. Nos ajude a buscar em primeiro lugar seu reino. Nos ajude a priorizar o Senhor, porque se nós obedecermos esse princípio, vai acontecer milagres em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, que nós vamos entender essa palavra, compreender e vivê-la. Que se nós buscarmos em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, o Senhor falou aqui nessa palavra que não falha, que o Senhor vai suprir a necessidade da família, do filho, do trabalho, Senhor, a necessidade espiritual. Deus, nós choramos que pela tua misericórdia, pela tua graça, nós vivamos, Senhor, esse princípio, e que o Senhor seja primazia em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor fale a cada dia mais e mais no nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Erga suas mãos aos céus e adore o nome do Senhor. Vamos cantar. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas do